convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Que alegria, meus irmãos. Boa noite, amor e misericórdia. Você que está voltando a nos acompanhar aqui na Noite Mariana, né? É com muita alegria que a Noite Mariana volta, né? Com essa força total, todas as quintas-feiras. Então você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo pela primeira vez, ou você que agora, né, clicou aí, está assistindo fora do horário ao vivo, né? Está encontrando com a palavra de Deus. Nós gostaríamos de te pedir para que você fale mais da comunidade Mãe de Misericórdia, para que você fale mais desse momento que nós realizamos todas as quintas-feiras, com muita alegria, com muita humildade, pedindo, né, aos santos anjos do céu, que vá nos guardando, vai pedindo ao Espírito Santo para continuar nos movendo. E você faz parte dessa família, você que está assistindo agora, você precisa sentir que você faz parte dessa família Comunidade Mãe de Misericórdia. Portanto, fale mais da comunidade, fale mais desse momento, né? A comunidade tem muitos outros projetos e nós precisamos também de você, né? Não é só a gente que está aqui com o microfone, que estamos aqui à frente, que temos essa ação de poder evangelizar. Você também pode. Você pode compartilhar essa live, você pode falar da comunidade, você pode nos ajudar nesse momento. E nesses tempos que nós estamos vivendo, essa noite nós vamos falar sobre 3 assuntos que nós precisamos tomar cuidado e colocar os assuntos, cada um no seu devido lugar, no seu devido, né, na coisa certa. Nós vamos falar sobre o medo, a cruz e a graça. Nós vamos partilhar, você que está com a palavra de Deus aí, pode ir abrindo a palavra, nós não vamos ler agora não, mas nós vamos ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 17 ao 24. Coríntios 1, no versículo 17 ao 24. Para quem tem aí a Bíblia Ave Maria, que é a mais utilizada, né? A gente costuma usá-la mais aqui. A página é 1466. Mais uma vez, então, mais uma colher de chá. Carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 17. Então nós estamos aí há mais de um ano vivendo tempos terríveis, tempos difíceis, que veio nos assolar aí, querendo ou não sei se foi um vírus fabricado em laboratório, se foi, enfim, não interessa. Mas veio e tirou toda a nossa paz. Veio e transformou a humanidade de uma forma impressionantemente ruim. Estamos todos, eu tenho certeza que você, eu, por algum momento nesse mais de um ano que nós estamos passando, por algum momento nós tivemos medo. E por muitos, esse medo vem dominando a vida dessas pessoas. O medo vem transformando e vem mudando o jeito das pessoas, como as pessoas vivem, onde elas vão. O vírus, ele é terrível. A doença, ela causa sim, né? Ela é causa de morte, né? Ela potencializa muitas vezes alguma coisa que você tem no seu organismo e que leva, sim, as pessoas à morte. Mas a gente encontrando com pessoas, conversando com um ou outro, a gente vem escutando muitos relatos de pessoas que deixaram-se dominar pelo medo, e muitas vezes o medo de morrer, e muitos foram levados à morte. Sim, às vezes pelo vírus, mas muitos foram causados pela morte. Eu ouvi vários e vários relatos, porque eu ando muito nessa nossa região aqui, pessoas que receberam o diagnóstico da Covid-19 e se suicidaram. Eu não presenciei, claro, né? Estou falando aqui de coisas que me contaram, mas pessoas que me contaram
que eu tenho praticamente certeza que isso é verdade. Pessoas que estavam internadas nos hospitais e ficaram desesperadas, com muito medo de morrer, com muito medo da doença ir para frente. E aqui, meus irmãos, não está aqui falando uma pessoa que tem que deixar para lá, que esse vírus eu não estou nem aí. Não é isso, eu tomo todos os meus cuidados. Dentro da possibilidade, quando eu estou em um lugar fechado, eu uso máscaras, sempre higienizando as mãos e sempre pedindo a proteção de Deus. Não é isso que eu estou falando. O vírus existe, o vírus é perigoso, mas quantas pessoas que foram diagnosticadas e levaram ter até problema de coração, infarto, ansiedade, pessoas que foram piorando por causa do medo. E meus irmãos, o medo não é para os cristãos. O medo é coisa de pagão. A gente precisa ter essa consciência que o medo nos faz mal. Nós precisamos entender que o medo, ele pode nos causar muitas outras coisas na nossa vida. Você precisa agora, nesse momento que estamos passando, de se enxergar, porque o medo, ele é fruto, sim, muitas vezes, fruto de uma falta de fé, fruto de uma insegurança, fruto de um apego às coisas materiais. Eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de perder minha vida, e aí vai se deixando o medo dominar, vai deixando o medo tomar conta de você, e o medo não é uma coisa de Deus. Só tem uma coisa que nós precisamos ter medo. É o único medo que o cristão católico pode ter. É só um. E isso, essa noite, nós precisamos entender e colocar. Por isso que eu falei, a gente precisa colocar o medo, a cruz e a graça em seus devidos lugares na nossa vida. A ausência da fé, o apego às coisas deste mundo nos traz o medo. E a única coisa que nós devemos ter medo é o medo de ofender o coração de Deus. Quando Nossa Senhora recebeu a visita do anjo, ela não quis nem saber. Ela fez sim uma pergunta. Ela fez uma pergunta para o anjo, mas como assim? Como eu poderei ser a mãe do Salvador se eu não conheço homem algum? E isso parece que ela teve medo, mas é ao contrário, é aquilo que eu acabei de falar com vocês. Ela tinha medo de ofender o coração de Deus, medo das pessoas falarem mal dela. E ela fez esse questionamento para o anjo, e o anjo disse: não temais. A sombra do Espírito Santo lhe cobrirá, e você vai conceber e dar à luz ao Filho de Deus. Acabou o medo. Ela tinha esse receio, esse medo de ofender o coração de Deus, e você precisa também ter esse medo de ofender o coração de Deus. Você precisa, nesses tempos que estão tão difíceis, você precisa se apegar mais às coisas de Deus, abandonar mais as coisas do mundo. Você precisa entender que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, ela é rica em sacramentos. O medo nos afasta da cruz. E aqui a gente já vai entrando no outro tema que eu queria falar, a cruz. O medo, ele está ligado à cruz. Aquele que tem medo, ele se afasta da cruz. E a cruz é um grande sinal de graça, que é a terceira coisa que eu queria falar. É através da cruz que nós temos a possibilidade de alcançar a graça. Portanto, você precisa entender o valor da Santa Cruz. O valor da cruz, e aqui eu não estou falando do instrumento cruz, eu estou falando das cruzes que nós carregamos no nosso dia a dia, todos nós.
cada um de nós. Às vezes a cruz se torna um pouco mais pesada, logo ali na frente ela se torna um pouco mais leve. Até Jesus teve quem o ajudasse a carregar a cruz. E se você tiver muito medo, você rejeita a cruz, e quem rejeita a cruz não é de Deus. Quantas e quantas pessoas pregam contra a cruz, que a cruz não existe, que nós não nascemos para sofrer, e não é bem assim. Na palavra de Deus, aqui em Coríntios, eu não vou ler todos os versículos que eu disse para vocês, né, que é do 17 ao 24, depois vocês podem ler em casa, mas eu quero focar aqui num versículo que me chamou muita atenção, para nós entendermos o valor da cruz na nossa vida. Olha o versículo 18, vamos direto no versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, a linguagem da cruz, falar de cruz, viver a cruz, é loucura para os que se perdem. Então, quem rejeita a cruz, quem enxerga a cruz como um instrumento de derrota, como um instrumento pesado, quem larga a sua cruz pelo caminho, quem acha que é loucura viver a cruz, está aqui na palavra de Deus. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Então São Paulo fala aqui aos Coríntios e ele fala de uma maneira muito forte, ele confirma aquilo que ele falou. Mas para os que foram salvos, para nós. Então ele confirma, para os que foram salvos, para nós. É uma força divina. A cruz é uma força divina para aqueles que querem abraçar a sua cruz e seguir. Foi assim que Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome sua cruz e me siga. Então você precisa enxergar, eu não sei qual a cruz que você está carregando agora, eu não sei qual o peso da sua cruz, eu estou carregando a minha. Muitas e muitas vezes a cruz se torna pesada, sim. E é por isso que a nossa igreja é rica nos anjos e santos que nos auxiliam a carregar a nossa cruz. Eu sei que a sua cruz pode estar pesada, talvez você perdeu muitos entes queridos com essa pandemia. Talvez você foi contaminado, você teve sequelas graves devido ao Covid-19. Talvez você está passando por um desemprego. Eu não sei qual é a cruz. É filho, às vezes é no casamento. Meu irmão, nós precisamos enxergar os frutos da cruz. É através da cruz, é quando nós abraçamos a nossa cruz, é que nós podemos chegar à santidade. Quantos e quantos santos da nossa igreja católica pediam a cruz, clamavam a Deus por uma cruz? A cruz é o sinal de Deus, é o sinal da salvação, é o sinal de que você precisa se abraçar nessa cruz, porque foi dessa cruz onde morreu Jesus que veio a grande graça da humanidade. Foi através dessa morte de cruz que Jesus te salvou, que Jesus nos salvou. Estávamos todos condenados à morte eterna. O mundo já estava dominado pela morte. E Jesus foi até o fim na sua cruz. E dali jorrou as graças da nossa salvação. Nós precisamos entender essa cruz
abraçar essa cruz, pedir o auxílio da Virgem Maria para nos ajudar a carregar as nossas cruzes. Sem a cruz, não tem salvação. Sem a cruz não tem busca de santidade. Muitos e muitos querem pregar uma vida fácil, uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, mas não é assim, meus irmãos. Aqui nesse mundo, a alegria é vazia. Por isso, tome a sua cruz. Abrace a sua cruz com força, com vontade. Está pesada? Pede o auxílio da Virgem Maria, dos santos anjos de Deus a nosso favor. Porque é através da cruz que nós alcançamos a graça. E talvez você tenha passado por várias cruzes. E talvez você achava assim, eu vou oferecer essa dor que eu estou passando agora para mim alcançar a graça tal, graça terrena. Mas não é dessa graça que eu estou falando. Sim, nós precisamos e devemos. Todas as vezes que estivermos passando tribulação, que a cruz se tornar pesada, que os ombros começarem a doer, nós precisamos de olhar para a nossa cruz e dizer para Jesus, Jesus, está aqui esse meu sofrimento. Eu uno o meu sofrimento ao teu sofrimento, Jesus. Dai-me a graça de te amar mais e mais. Não deixe eu largar a cruz pelo caminho. E carregue a sua cruz. O medo tem afastado muitas pessoas dos sacramentos que é a Eucaristia. Se você não dá valor ao Calvário de Jesus, à cruz, você precisa, meu irmão, buscar a confissão, você precisa buscar a Eucaristia, pois é na Santa Missa, que todos os dias celebradas na nossa igreja, Jesus se entrega, assim como Ele entregou naquele dia no Calvário, porém agora de uma forma incruenta, sem dor, sem derramamento de sangue, mas é o mesmo Jesus que se entrega. Quando o sacerdote levanta a Eucaristia, está ali Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade, para te ajudar a carregar a sua cruz. Quantos e quantos estão afastados desse grande santo sacrifício, que é a Santa Missa? E por que está afastado? Por causa do medo. Você precisa ter o medo de ofender o coração de Deus. E se você não está indo à Santa Missa, se você não está em estado de graça, se você não está recebendo Jesus na Eucaristia, infelizmente eu tenho uma notícia para te dar, você está ofendendo o coração de Deus. E você precisa transformar esse seu medo de ir à igreja, esse seu medo de confessar, esse seu medo de receber Jesus na Eucaristia. Você precisa transformar esse medo em um medo de ofender o coração de Deus. Porque senão a graça não vai derramar, meu irmão. Enquanto você estiver afastado, enquanto você estiver apegado na sua saúde, no seu corpo, é claro, nós precisamos tomar cuidado. E as igrejas têm todos os protocolos de distanciamento, de álcool e de máscara. Então eu não sei o porquê desse medo. Eu passei por uma situação no dia do Sagrado Coração de Jesus que eu fiquei impressionadamente triste. Eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Todo dia do Sagrado Coração de Jesus, eu particularmente gosto de ir à missa lá na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, aqui na cidade de Conselheiro Lafayette. E todos os anos que eu vou, ano passado, tenho quase certeza que não teve presença, estava num fechamento mais rígido, mas esse ano teve, com um distanciamento, com um número menor de pessoas, graças a Deus. E todas as outras vezes, fora da pandemia, eu nunca consegui ir à missa, por exemplo, na missa das 10. Era impossível de entrar na igreja. Impossível. Ainda mais pra gente que tem criança pequena, né? Às vezes criança de colo.
Então eu sempre deixava para ir à missa das 15 horas, das 17, porque são muitos horários de missa no dia do Sagrado Coração de Jesus. Esse ano eu consegui pegar o dia de pegar a senha, eu enfrentei a fila estava pequena, enfrentei a fila, cheguei lá e falei, qual o horário que tem da Santa Missa? Eu fui e peguei, a moça falou, tem todos os horários, eu falei, então eu quero da missa das 10. Eu falei, esse ano eu vou me esbaldar, né? Peguei lá a senha para toda a minha família, cheguei em casa todo pimpão, né? Nós vamos na missa das 10 dessa vez, aí conseguimos. Geralmente é a missa que mais enche. Meus irmãos, eu não estava acreditando no que eu estava vendo dentro da igreja. Eu olhava para um lado, eu não via ninguém assim, nem se impressionar com o que eu estava vendo. Distribuindo a senha com antecedência, né? Com distanciamento. Então, assim, a paróquia devia ter as senhas, né? Menos da metade da capacidade, né? Da paróquia. E nem as senhas, estava a metade das senhas. Vazio, vazio, vazio. Eu olhei para minha esposa, a Carla, falei, engraçado, não tem condição no que eu estou vendo. Eu não estou acreditando. No dia do Sagrado Coração de Jesus, que essa igreja ficava abarrotada de gente, não tem nem a metade das senhas distribuídas. Isso tudo é um medo. É um medo que já dominou a humanidade. Ninguém tem medo de ofender mais o coração de Deus, é isso? Ali está diante de nós o santo sacrifício, Jesus se entregando novamente. Na hora do ofertório na Santa Missa, é hora de nós entregarmos todos os nossos pedidos, as nossas ações, os nossos dons, pedir os nossos santos anjos para levar até o altar tudo que é nosso, para que Jesus, na hora que é erguido pelo sacerdote, que é transformado a hóstia em corpo, sangue, alma e divindade, ele santifique todas as coisas. Então vai aqui um pedido. Todas as vezes que você estiver assistindo a Santa Missa, e muitas vezes a gente depara com isso, né? Na hora do ofertório, a pessoa está, principalmente, as pessoas têm tocado uns ritmos muito esquisitos na Santa Missa, que me dá até arrepio. Aí a pessoa está dançando, né? Não, esse momento é a hora de você clamar o seu santo anjo da guarda, fechar os seus olhos e ofertar no altar do santo sacrifício todos os seus pedidos. O pedido de medo, cura o meu medo, minha ansiedade. É na igreja que nós temos que fazer isso, é durante a missa. E você está trancafiado dentro de casa com medo. Oh, meu irmão, você precisa abraçar a sua cruz, você precisa ter amor à Santa Cruz, e não medo da Santa Cruz. Você já parou para pensar o tamanho da graça que foi Jesus ter morrido na cruz por nós? Ele nos deu a vida, Ele nos devolveu a vida eterna. Sem contar quantos e quantos milhões, bilhões de pessoas conhecem a Jesus Cristo através da sua santa morte na cruz. E você quer pedir graça, você quer que Deus derrame graça na sua vida, sem abraçar a sua cruz, sem ter amor à sua cruz? Quantos e quantos querem abandonar a sua cruz? Aliás, quantos e quantos abandonam a sua cruz? E lá na frente a sua cruz se torna muito mais pesada. E lá na frente você não tem o auxílio dos anjos, dos santos, para carregar a sua cruz. Aí cai em desespero. Meus irmãos, nós precisamos ter esse medo de ofender o coração de Jesus. Nós precisamos ter amor à cruz para alcançar a graça da santidade, para alcançar a graça de sermos santos, e santos aqui mesmo. Nós não precisamos esperar ser chamado, aliás,
se esperarmos ser chamados, podemos ir para outro lugar que é o inferno. É aqui que Jesus nos convida a ser santo. E para ser santo, nós precisamos ter essas 3 coisas: o medo de ofender o coração de Deus, abraçar a cruz e esperar dessa cruz a graça. Foi de um madeiro que veio o fruto do pecado. Eva, diante de um madeiro, né, de uma árvore, experimentou e introduziu esse fruto do pecado. Mas também foi de um madeiro, através de um sim da nova Eva, que é a Virgem Maria, que Deus nos deu o fruto da redenção, o fruto da graça, o fruto da misericórdia, onde jorrou sangue e água para o nosso bem, para nós termos a graça de receber os sacramentos da igreja, o sacramento da penitência, da comunhão. E você está preso nos seus medos, e você aí atrancafiado nos seus medos, medo de perder o emprego, medo de perder aquilo, medo de perder isso. Você não pode perder essa graça, meu irmão. Eu quero deixar essa mensagem, e eu convido a você a ir fechando os seus olhos, para fazermos uma oração pedindo a Deus essa cura desses medos, esses medos das coisas terrenas, medo das coisas que matam o nosso corpo, e não temos medo daquilo que mata a nossa alma, que nos leva à perdição. Feche os seus olhos agora, eu te convido, e peço o auxílio de todos os anjos da corte celeste, para que Ele possa pairar sobre cada um de nós agora. Peço que todos os anjos do céu possam alcançar de Deus, da Santíssima Trindade, pois nós não somos dignos de pedir isso a Deus, porque nós somos ainda apegados às coisas do mundo, nós somos atrancafiados nos nossos medos, mas os santos anjos do Senhor, que está aqui nesse mundo a nosso favor, vai clamar agora sobre a sua vida, sobre a sua cruz que você está carregando agora. Mesmo que o peso dessa cruz esteja te dominando, nós vamos clamar agora os santos anjos de Deus, para nos aliviar os nossos ombros com o peso dessa cruz, para pedir a esse Deus maravilhoso que derrame sobre nós as graças, os frutos dessa cruz que estamos carregando. Vamos pedir aos santos anjos de Deus que envolvam-nos com as tuas graças, ó santos anjos. Ó Virgem Santíssima, comandante desses anjos, rainha do céu e da terra, envolva cada um de nós no teu manto sagrado, e com o auxílio de todos os anjos da corte celeste, dai-nos a graça do Espírito Santo, para arrancar de nós esse medo, esse terror que nós temos da morte da carne. Arranca de nós, ó Espírito Santo de Deus. Coloque em nossos corações, Espírito Santo de Deus, o temor a Deus, o medo de ofender o coração de Jesus. Quanto tempo você está afastado do sacramento da penitência, o sacramento da confissão? Eu convido agora o santo anjo da guarda a te tocar no mais fundo do teu ser agora, para você tomar coragem de sair desse medo, procurar um sacerdote e se confessar, se derramar em penitência, clamar o sacerdote que está na pessoa de Jesus Cristo o perdão dos seus muitos e graves pecados. E depois esse mesmo santo anjo da guarda vai te levar até o altar do Senhor, para que você possa receber Jesus na Eucaristia. E de uma vez por todas, esse medo, você vai receber esse remédio. Quantos e quantos estão apegados a vacinas, que é a única salvação? Não, a salvação está em Jesus, e está em Jesus na Eucaristia, nas Santas Missas. Acorda, povo de Deus. Nós precisamos enxergar
Onde que nós colocamos o nosso medo? O nosso medo tem que ser em ofender o coração de Jesus. Nós precisamos enxergar a nossa cruz e tomar ela para nós e não largar ela em qualquer lugar. E aí sim buscar a graça de Deus, buscar o que é nosso, a felicidade da alma. A felicidade da carne é bom, é gostoso estarmos felizes, é gostoso sim, claro. E nós podemos também, mas nós temos que buscar a felicidade da alma. E a felicidade da alma só vai ser encontrada assim que você parar de ofender o coração de Jesus, assim que você tomar a sua cruz e seguir esse Jesus. As graças vão ser derramadas na sua vida. Portanto, clame o Espírito Santo de Deus agora na sua vida. Peça aos santos anjos de Deus, peça à Virgem Maria, que interceda por nós e retire todo o medo, toda a ansiedade. Dai-nos a graça de carregarmos, abraçar a nossa cruz, para experimentarmos a graça de sermos felizes e de buscarmos a santidade e o céu. Assim seja.